Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus, né, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. É uma gratidão, uma alegria, um amor enorme poder estar aqui com todos vocês compartilhando esse momento. E dando continuidade, né, aos estudos, né, às leituras e comentários que fazemos sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 134, chamada Busquemos o Equilíbrio, baseada numa passagem do apóstolo João, que está na primeira epístola, né, do apóstolo, capítulo 2, versículo 6, onde o apóstolo diz assim: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não, entretanto não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Essa lição, ela é curioso como ultimamente tem caído lições, né? E na semana seguinte acaba caindo uma lição que complementa a lição anterior. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre a lição 113, busquemos, né, o melhor, e lá fala que a lição ela fala de como a gente deve educar, para que nos educar, para a gente educar os nossos olhos, para que a gente possa ver o bem em tudo e em todos. Só que para a gente começar a conseguir ver o bem em tudo e em todos, a gente necessita muito disso aqui, do equilíbrio. Esse talvez seja a grande busca nossa como seres encarnados, e a gente vai ver a importância disso. Porque temos muito a tendência de, como o Emmanuel fala, a gente vai falar muito nessa lição, vocês vão ver muito, e é uma palavra que até está meio que na moda, a gente vai falar muito sobre o extremismo. Nós temos uma tendência de caminhar muito pelos extremismos das nossas vidas. Ora a gente é uma coisa, ou ora é outra. E assim, andamos sempre nas pontas e nunca pelo caminho do meio, que é justamente o que Jesus ensinou, que é justamente o que vai nos dar, no que vai nos trazer esse equilíbrio. Então, muitas vezes a gente acaba, principalmente nos desafios, nos problemas que a gente tem na nossa vida, a gente acaba se deixando levar e indo para esses caminhos do extremismo, e a gente acaba perdendo esse equilíbrio, e assim a gente não consegue a resolução daquele problema, daquele desafio que surge na nossa vida. Porque a gente está muito, digamos assim, voltado para caminhos que são totalmente diferentes do ponto do meio, que é o do equilíbrio. Quando a gente vai até fazer a leitura, né, começar a fazer a leitura, esses dois parágrafos, os primeiros, eles são muito interessantes, porque eles falam um pouco, por exemplo, do medo. A lição ela começa assim: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresenta lugar à temeridade. Quando eu li essa lição a primeira vez, eu tive a imagem que veio para mim, por exemplo, é de uma piscina. Como geralmente a gente se comporta? A gente tem a ideia muito do extremismo. Então, assim, ou a gente chega e fala assim, eu não vou entrar na água,
ou a gente pega e entra na água de uma vez, aquele mergulho lá. Só que assim, naquele mergulho, muitas vezes a gente não sabe como está a temperatura da água, a gente não sabe a profundidade, por exemplo, da piscina. Então a gente acaba andando muito por esses extremismos na nossa vida. E o medo é uma causa deles. E a gente vai ver na lição que muitos dos nossos sentimentos, dos nossos defeitos, aquilo que a gente tem a melhorar, faz com que a gente ande por esse caminho do extremismo. Então o medo, por exemplo, é um deles. E aí a gente sempre fala isso nas lições, é uma coisa natural, pelo nosso momento evolutivo, sim, a gente vai lidar com esses sentimentos mais negativos, o medo, a temeridade, os ciúmes, o egoísmo, ainda faz parte da gente, a gente ainda tem que trabalhar isso. O que a gente precisa é localizar uma virtude, algo que a gente pode trabalhar para a gente poder sair desse extremismo e poder caminhar mais para o caminho do meio. Porque, vejam, como a gente sempre fala, né, nem todo mal é todo mal e não todo bem, às vezes, é todo bem. Por quê? Por exemplo, o medo, a gente vai falar que é uma coisa ruim, mas muitas vezes o medo faz com que a gente tenha cautela, faz com que a gente não se precipite muitas vezes na nossa vida. Então, na verdade, o que a gente precisa achar é o ponto de equilíbrio sobre isso. Não se deixar levar totalmente pelo medo, mas também não se deixar levar totalmente pelo arrojo, que vai fazer com que a gente tome muitas vezes decisões precipitadas, das quais a gente vai se arrepender lá na frente. Por que que eu disse isso? Por que que eu fiz aquilo? Muitas vezes porque a gente tem esse comportamento porque a gente fez sem pensar, a gente fez sem pensar nas consequências daquele trabalho, daquela palavra, daquilo que a gente fez. E depois que a gente vai pensar, que a gente vai ver que a gente poderia ter tido uma atitude mais equilibrada, mais voltada para esse caminho do meio, que não prejudicasse outras pessoas. Mas até aí já foi. A gente já disse, a gente já fez, não tem como mais voltar atrás. Então percebam que os sentimentos negativos, eles são um alerta para nós. O que a gente precisa é estar atento a isso para não se deixar levar totalmente por um lado ou pelo outro. Dando o exemplo aqui da piscina, o correto, qual seria o caminho do meio? A gente ir lá, colocar o pé, a perna lá na piscina para a gente poder perceber qual que é a temperatura da água, qual é a profundidade da piscina. Então percebam que existe sempre um caminho do meio. O que acontece muitas vezes é que a gente se deixa levar pelos problemas que estão à nossa volta e a gente começa a andar por esses extremismos. E esses extremismos, a gente vai falar sobre isso mais no final da lição, eles vão causar o desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, que é totalmente oposto do que a gente está falando, é onde a gente se perde. Que para a gente sair e equilibrar a nossa vida dá muito trabalho. Continuando a lição, Emmanuel fala assim, Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não, entretanto, não se confia à rudeza confundente. Isso também é uma outra coisa muito importante. Essa palavra, essa passagem de Jesus, o sim, sim, não, não, querendo ou não, lembra um pouco aquela passagem de dar a outra face. Ali, na verdade, Jesus o que está falando? Que vai haver momentos que a gente vai precisar se posicionar na vida. E esse se posicionar, muitas vezes, é dizer não. E para gente, para nós que somos espíritas, às vezes dizer não é muito difícil. Às vezes é mais fácil acontecer qualquer outra coisa que a gente fala não para alguém. Porque às vezes a gente, por justamente conversar, como estamos falando sobre caridade, sobre equilíbrio, nós procuramos dirigir, apesar dos nossos defeitos e do momento evolutivo que a gente tem, ainda cheio de falhas, a gente já procura, pelo menos, dirigir as nossas decisões, os nossos afazeres pela caridade. E muitas vezes a gente acha que caridade é dizer sim para tudo e para todos. Só que aí é o que a gente está falando, dizer sim para tudo e para todos a todo momento não deixa de ser um extremismo, não deixa de ser a gente estar andando apenas por um caminho. E vai haver momentos que a gente vai precisar falar não, para o nosso bem, para que a gente não se prejudique. É como uma forma até de proteção, muitas vezes. E só que aí é o que Jesus fala, né? A gente não pode falar assim, sim, não, não, mas assim, a gente deve falar assim, sim, não, não, mas o não quer dizer que seja rude. O não, por mais que machuque a outra pessoa, mas quando é dito, digamos assim, de um jeito amoroso, de um jeito sincero, ele dói menos e prejudica menos a pessoa. E nós estamos sendo sinceros com aquilo. Então vai haver momentos que a gente vai ter que dizer não, que a gente vai ter que se posicionar para o nosso bem e para que a gente não perca o nosso valor, a nossa vontade também.
Porque, assim, quando a gente fala sim para tudo e para todos, quando qualquer coisa tá boa para a gente se deixa levar sempre pelo outro. É o outro que vai fazer e a gente vai seguir. E a nós, né? O nosso valor e a nossa vontade e o nosso desejo. Então a gente precisa justamente ter esse equilíbrio, saber um momento que eu vou dizer sim, que aquilo não vai prejudicar, que vai me fazer bem, e vai ter um momento onde eu vou ter que falar não também. É, justamente esse lado de falar do sim, sim, o não, não, além dessa proteção que a gente tem e que a gente deve buscar também, a gente confunde muito em relação à caridade, porque muitas vezes a gente acha que a caridade a gente falar, a gente sempre está fazendo pelo outro, mas muitas vezes a gente acaba se prejudicando com isso. E caridade não é isso. Caridade é sempre uma mão de via dupla. E muitas vezes a pessoa que está fazendo a caridade, ela está recebendo muito mais do que a pessoa que está recebendo o ato de caridade em si. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando eu estou fazendo algo em relação a uma pessoa e só a pessoa está ganhando e eu estou me prejudicando com isso, isso não é caridade. Então, a gente precisa ter, como fala a lição, encontrar um certo equilíbrio, um certo caminho do meio nisso. Continuando, a lição ela fala assim: destaca as ruínas morais do paraíso dogmático, todavia não se rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitiva a morte do corpo. Consciente do poder que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante o reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Isso aqui, fazendo um resumo de todos esses parágrafos, baseado nessa passagem de Jesus, quando ele fala que é a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus, talvez seja o grande desafio nosso que estamos encarnados, nós como espíritos eternos encarnados na matéria. É justamente encontrar o equilíbrio entre o caminho do meio entre nós, seres eternos que somos espíritos, mas que no momento estamos encarnados na matéria. Por quê? Porque a gente tende sempre o quê? A se preocupar com a matéria de uma forma mais exagerada, porque nós estamos compartilhando esse momento na matéria. Então, às vezes, a gente esquece da nossa verdadeira essência, porque a matéria é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu compreendo. Muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre as coisas espirituais, as pessoas não entendem ainda, porque a compreensão delas isso ainda não alcança. O que alcança são as coisas que estão em volta dela, as coisas que ela pode ver, as coisas que ela pode sentir. Então, muitas vezes, a gente acaba se preocupando por demais com isso. A gente até acabou de fazer as lições, né? Em um caso desse foi justamente isso, né? Quando a gente acaba se preocupando demais com a matéria, com os problemas aqui, a gente acha que a gente vai resolver aqui o problema, pronto, e acabou. E nada, a gente vai acabar, dependendo do que a gente fizer, arrumar problemas para outras vidas. A gente vai se prejudicar ainda mais. Então, a gente precisa, como a lição fala, justamente encontrar esse equilíbrio entre esse nosso lado espiritual, que é cuidar do nosso lado espiritual, como, por exemplo, a gente está fazendo aqui, assistindo esses vídeos, fazendo boas leituras, assistindo bons programas, ouvindo uma boa música, e, ao mesmo tempo, cuidar, sim, do nosso lado espiritual, do nosso lado material. Como a gente sempre fala, não existe nenhum problema em eu querer ir buscar uma casa melhor, um carro melhor, fazer uma faculdade melhor, comprar uma roupa nova. Tá tudo bem, tá tudo certo, não existe nenhum problema nisso. É o nosso direito. Se nós estamos trabalhando, ganhando o nosso dinheiro, sem prejudicar ninguém, é justo que a gente se utilize disso em nosso favor. Não há problema nisso. O problema, como nós estamos falando aqui, justamente, que é o extremismo. É quando a gente se preocupa apenas com isso. Quando o nosso desejo, as nossas vontades, que são importantes, que vão dar força para que a gente realize o trabalho que a gente precisa fazer, para a nossa evolução, para a gente adquirir experiências, vivências, discernimento entre o bem e o mal, tudo através da nossa vontade, tudo através dos nossos desejos, através dos nossos sonhos. Então não tem nenhum problema com isso. O problema é justamente quando eu faço dessa minha vontade, do meu sonho, essa razão de viver. Enquanto eu não conseguir a minha casa nova, eu não vou sossegar, né? E aí a gente vive por aquilo. E muitas vezes, quando a gente alcança, a gente acaba muitas vezes não usufruindo, porque a gente passa a vida toda lutando por isso, e quando chega, às vezes pode acontecer alguma coisa.
Quem diz que a gente tem que viver em função daquilo? Até porque são coisas materiais. Hoje eu as tenho, amanhã eu não as tenho. De repente eu lutei tanto por uma casa e fui lá, lutei, batalhei, e quando eu consegui, de repente, por algum motivo, eu não consegui usufruir daquilo. Vai ficar para as outras pessoas. Então, valeu de todo esse esforço? Quantas coisas eu não deixei para trás que eu poderia estar adquirindo e troquei tudo isso por um algo material? E muitas vezes a gente faz isso. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio do que é de Deus, do nosso espírito, daquilo que nós estamos fazendo, mas também da matéria, porque a gente precisa cuidar da matéria, a gente precisa trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que ter um lugar para onde dormir, a gente tem que se locomover. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. O problema é justamente quando a gente se foca e se apega apenas em um lado. E aí que a gente ainda, muitas vezes, a gente acaba se desequilibrando, porque a gente está buscando tanto essas coisas da matéria, essas coisas da matéria são passageiras, que quando, de repente, por algum motivo, a gente perde ou a gente não alcança, a nossa vida fica sem rumo, porque a gente estava focado justamente naquilo, e a gente precisa encontrar esse meio termo, ter a consciência, a sabedoria de que eu vou dar o meu melhor, fazer a minha parte, e a espiritualidade vai fazer a parte dela. Se for para o meu bem, se for para eu usufruir disso, se for importante para mim, para ajudar na minha evolução, eu vou conseguir. Cada um fazendo sua parte, respeitando, né, as leis de Deus, fica mais fácil a gente compreender isso. E para terminar, Emmanuel fala assim: atendamos ao modelo divino e não devemos esquecer de desempenhar a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho, um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, ou da perturbação ou da morte. Então, aqui, para fechar a nossa lição, a gente precisa justamente encontrar esse caminho do meio. Mais uma vez, aqui, Emmanuel dá o exemplo do medo, mas é aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes, esse sentimento negativo, ele tem uma utilidade. Nós temos esses sentimentos, às vezes, negativos, esses sentimentos das quais a gente precisa, digamos, educar, desenvolver melhor, devido a experiências, a vivências que nós tivemos em outras vidas. Muitas vezes o medo que eu tenho hoje de tomar uma decisão foi porque no passado eu tomei uma decisão e aquilo me prejudicou, ou prejudicou outras pessoas. Então você fica meio com, como a gente fala aqui na Terra, meio com o pé atrás. Então isso é normal. O que não pode é eu deixar de fazer o trabalho que eu preciso fazer por causa do medo. São coisas diferentes. Percebam que aí eu estou sendo um extremista, levando esse medo ao exagero. Mas educando esse medo, ele vai fazer bem para mim, porque, como a gente falou, ele vai, digamos assim, me levar para esse caminho do meio, me ajudando a ter mais cautela, me ajudando a não me precipitar muitas coisas, não me deixar, por exemplo, me levar pela ansiedade, de fazer por fazer, daquele negócio do pronto, falei, e depois a gente vê o que acontece. E muitas vezes a gente acaba se prejudicando com isso. Então, que a gente possa ter a oportunidade, aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui para educar esses sentimentos, reconhecer que eles fazem parte da nossa vida, que devido à nossa evolução, devido ao nosso aprendizado, eles fazem ainda parte, ainda é nosso. O que a gente pode fazer é ir melhorando, é educando eles, não se deixando de levar tanto por esses sentimentos negativos, tanto por essas más paixões. Começar a trabalhar elas como uma virtude. Quando eu senti, por exemplo, muito medo, temeridade sobre qualquer coisa, trabalhar mais a fé, a esperança, a coragem, que vai me levar mais para esse caminho do meio, vai fazer com que eu saia mais desse medo e desenvolva coragem para realizar o trabalho que eu preciso fazer. Então, que a gente apenas tome cuidado com esses extremismos, porque esses extremismos é que em qualquer sentido que nós estamos falando aqui, porque esses extremismos são justamente aquilo que vão fazer com que a gente tome decisões precipitadas e a gente acabe se perdendo muitas vezes na nossa vida. Então, que a gente possa tomar cuidado com isso nas nossas decisões para que a gente não se prejudique e também não prejudique o próximo. Então, era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição por demais importante, porque o equilíbrio, quem conseguir alcançar esse equilíbrio e permanecer nele por mais tempo possível, principalmente nas adversidades, olha, está num excelente caminho, já andou bons passos rumo à sua evolução, porque é muito difícil. Aqui ninguém está falando que é fácil, mas a gente tem as ferramentas e a gente tem ajudas, por mais difícil que possa ser o nosso caminhar, procurar manter esse equilíbrio para a gente encontrar soluções dos nossos problemas.
Então, até fica como vivência para nós essa semana a gente verificar isso na nossa vida, né? O quanto nós estamos, assim, quando chega a adversidade, os desafios, a gente consegue se manter de uma forma mais, assim, equilibrada, ou a gente se deixa levar pela ansiedade e toma muitas vezes decisões precipitadas. Como a gente olha isso? Eu acho que é interessante a gente estar prestando atenção essa semana. Espero que tenham todos gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos, que a gente possa se encontrar, se Deus assim nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos.